O cantor Que é uma é maravilha. puro talento. Isso mesmo. Gente, olha só, como assim? Ele acaba de casar e já teve aí o seu nome envolvido com novas polêmicas. Como assim, Cecília Comel? Como Ó, assim? nós Como falamos assim? que ele ia casar, não falamos? Sim. Falamos. Pois bem, ontem ele casou. Ah. Oficializou aí a união com a empresária Mariana Polastrelli. Casaram no civil. Olha. E os pombos se casaram felizes para sempre, talvez, vamos aguardar, né? Será? Numa cerimônia simples, ao lado de poucos amigos e familiares. Inclusive, postaram imagens nas redes sociais. Vamos ver as imagens do sim e depois a gente fala da polêmica, pode ser? Pode. Sim. Me dá Roda imagens, aí. me dá imagens. Sim, sim, sim. Quero te dizer que sim, na frente da minha família, da sua família, eu vou dizer que sim. É sim, eu quero te... 1, 2, 3, Peraí, antes eu quero saber, ela tá ali em cima de algum banquinho, algum tablado, alguma coisa, ou esse é o tamanho real dela e dele mesmo? Não que Deve estar de salto, né? diferença Com de certeza. tamanho não tem problema Com nenhum, certeza tá tudo está de certo. salto. Não, mas deve estar com um salto muito alto. E outra coisa também, na horizontal é todo mundo igual. Opa! Vai. E por causa agora. disso, nós vamos gritar... Vai, 1, 2, 3 e... Viva Viva os os pombos! De novo. 1, 2, 3 e... Viva os pombos! Muito bem. Não seria bem os pombos, mas tudo bem. Muito bem. Viva os pombos pra lá, viva os pombos pra cá. Será? Agora Será? é o seguinte, pode tirar as imagens do amor e vem pro estúdio. Porque agora Olha, tá dirigindo. nós vamos também. falar de polêmica. Não, mas é Além de polêmica. apresentadora, ela dirige ainda. Viu? Tudo bem que a cerimônia foi para poucos, ok? Pouca gente, tal, família. É. Mas cadê a mãe do Eduardo Costa? Cadê? Ah, o filho da mãe. O filho da mãe. Não sei. Não sabe, Lucas? Tava ali, Ela eu não vi. tava lá? Não foi. Não. A ausência da dona Maria Costa chamou a atenção dos fãs. E ao lado dele, na cerimônia, estava a Ângela. Quem é Ângela? Tá? Por quem o cantor foi acolhido no começo da carreira. Ah. Que é também considerada por ele uma mãe. Tá? Então a mãe biológica não foi. E aquela que Eduardo Costa considera uma mãe estava lá com ele. E aí vocês já devem imaginar, rolaram muitos rumores que a mãe biológica do sertanejo nem sequer foi convidada. Eita! Agora eu quero que vocês Será? falem sobre isso. O que vocês acham? Não foi convidada. Disseram que não foi convidada. Disseram, né? Rumores. Rumores, fofoqueiros, Rumores, né? Isso. Mas pelo que eu vejo ali, pelo que eu entendo, ali é uma cerimônia, tipo, só... super íntima. Tá, mas- artificial. Super íntima, mas a mãe... Mãe é mãe. Não, peraí, mas aí E mãe ela... só A tem primeira uma. pessoa que você convida é a mãe. Calma, pessoas, calma. Fala, Vai gente. ter ainda cerimônia religiosa. Sim, Ali é só civil, ali é só oficial. Ah, ali. mas mãe é mãe. mas é uma data Mas importante. vai que a mãe não podia ir, vocês também são muito... Meu Deus, como vocês vivem com essa teoria da conspiração! Olha quem fala. A Olha dona quem Maria se fala. pronunciou e o Cole vai contar pra gente o que ela Como eu sabia disse. que ele comeu no Ela almoço? se pronunciou, Vamos gente. continuar com essa fofoca, É polêmica. porque Vai. sim, ela se pronunciou. O que ela tá? falou? Ela disse que foi convidada sim, Viu? tá? E disse assim, ó, abre aspas. Primeiro, eu estou olhando o vestido que eu vou usar no casamento dele. Viu? E eu tive uma visita muito importante em um momento de doença que está passando na minha família. Eu tive que ficar em casa para dar atenção. Eu não pude ir. Como não era de tanta importância que eu tivesse ido por ser só o civil, eu dei prioridade à minha família neste momento, precisando de mim. Ok. Fecha aspas. Ok. Toma, vocês dois, toma! Ok. E aí, gente, vamos mais longe. O próprio Eduardo Costa falou sobre o assunto. Ele disse assim, ó. Isso é mentira, tudo conversa. Minha mãe é a primeira convidada. Como casa e não chama a mãe? Como? Isso não existe, isso não Não. procede. Então negaram. casa? Será que Negaram. Pois é. Diz que ele convidou, ela não poderia ir por um momento, nada. Mas, segundo a coluna do melhor amigo da Judite, o Léo Dias, Eu disse, ouviu? segundo ele, a história não é bem essa não, tá, meu povo? Ih, lá vem. Ele divulgou que a dona Maria não foi convidada para a celebração. E agora ela está desesperada após a relação não muito próxima com o filho vir à tona. Isso porque, para conter a crise, o sertanejo teria exigido a presença da mãe biológica na cerimônia religiosa, que vai acontecer agora, depois de amanhã, sábado. Então, foi o que eu disse. Tá? Ah, mas Tudo o povo... bem. Não, mas Não, pera, tudo bem. pera. Mas rolou A essa TV conversa. Record, a melhor TV do mundo, Tá, o que que mostrou tem? uma matéria um dia do Rodrigo Faro, da Fazenda dele, a mãe dele tava lá, falou do filho. falou Tudo da bem, nós já criação. vamos contar essa história. Então, mas é o que eu tô dizendo, então não tem nada a ver, isso é teoria da conspiração, coitado do Eduardo.
Eu não tô entendendo por que você tá defendendo tanto o Eduardo Costa. Você ganhou algum pix dele, por acaso? Pra ver se eu vou no casamento. Não, gente. Não, sério. Vamos aos fatos, tá? Tá. Vamos aos fatos. É isso aí. Eu acho importante, calma, que fofoca boa ela vai por partes. Vamos por partes. né? Vamos por partes, depois tu comenta. Eu acho importante também a gente contar o seguinte, tá? Que antes do casamento, a Dona Maria esteve presente no show realizado no último boteco do Gustavo Lima, em Belo Horizonte, no último sábado, certo? E, inclusive, em um certo momento, o Eduardo viu a sua mãe na multidão e fez um coração para ele com as mãos. Além de parar o show para cumprimentá-la. Então isso foi muito recente. Devem estar de boa mesmo. Não, de boa. Pode ser realmente Acho que que isso sim. tenha acontecido. Só a Cecília e o Colimar que ficou... Não, calma, a gente tá analisando os fatos antes de Júlia, tirar nossa conclusão. Nós estamos contando e a coluna do Léo Dias falou isso. Talvez a treta seja até com o Léo Dias e com o O Gustavo. veneno chega a escorrer. É que muita gente não sabe, mas vocês querem saber a história do Eduardo Costa? Sim! Essa história é longa, né? Tá? Porque ainda na infância, a família do Eduardo Costa deixou o pequeno município de Minas Gerais, é um município chamado Abre Campo, e foram morar em Belo Horizonte, em busca de melhores oportunidades. Isso lá atrás, quando ele era criança. Aham. Porém, lá, o pai do Eduardo Costa conheceu uma outra mulher e abandonou a esposa, ou seja, a mãe do Eduardo, e os filhos pequenos. E isso foi um grande baque para Dona Maria, porque ela, na verdade, naquela época, ela não conseguiu se erguer e lutar para criar os filhos. E entrou aí numa depressão. E o Eduardo Costa, quando ele ainda era criança, ele abraçou os irmãos e passou a vender aí itens com picolé, salgadinho nas ruas para colocar comida em casa. Mas dizem que naquele momento, né, naquela época, o Eduardo Costa não conseguiu entender a situação da mãe e se sentiu abandonado. E isso teria resultado numa mágoa. Então, se ele tivesse mágoa ainda, vem daí, tá? No início da carreira, aí ele conheceu a Ângela, que é essa governanta aí, né, que estava com ele no civil, e passou a considerá-la como mãe. Ele começou a tratar essa outra mulher como mãe. Então Mas essa olha é a só. história da vida do Eduardo Costa. Olha só que interessante como você realmente precisa entender, conhecer a história, porque todo mundo tem uma, né? Todo mundo carrega uma bagagem, um passado, né? E a gente realmente Às tem que ter vezes é um responsabilidade para esqueleto no sair armário. julgando, né? Exatamente. E falando. Porque Sim. todo mundo tem uma história e todos Mas provavelmente, com o passar dos anos aí, o Eduardo Costa já tenha perdoado e Com superado certeza, isso. é. Né? Tanto que no show agora, recentemente, Pareceu que ficou fez um tudo bem. coraçãozinho, tá tudo Não, certo. e Como a vai- Judy falou, na matéria do Faro, É. também foi mostrado Muito. isso. Mas Ela é falou, aquela coisa tá. também, cada um sabe onde aperta o seu calo. Menos eu. Vocês não E têm às pé. vezes, gente, de verdade, não é o que a gente mostra nas redes sociais, não é o que a gente mostra Sim. no dia a dia que retrata o que a gente está passando na nossa Não, vida. É aqui, ó. Claro. Não é? É Então, às dentro vezes, de você casa e demonstra dentro uma do coisa, mas dentro coração. do coração que a gente sente. Bonito, tem que se falar agora. Mas é verdade, Júlia. Tanto que a própria Dona Maria diz que o Eduardo Costa cuida da família. Ela falou assim, ó, ele que cuida de nós. É uma responsabilidade muito grande que aquele homem tem. Ele começou a trabalhar ainda criança, com 9 anos, para cuidar dos irmãos. Então é isso. Está esclarecida a história e só eles mesmos sabem o que sentem dentro do coração. Agora é o seguinte, vamos aguardar sábado, tá aí sábado agora, gente, pra ver. Sábado. Que eles vão casar no religioso. O casamento. Será Vamos que ela vai ver estar lá? com quem o Eduardo Costa vai entrar nessa Com quem cerimônia Eduardo Costa religiosa. vai entrar? E eu tenho uma sugestão pra ele. Ah. Entra com as duas, uma de cada lado. Melhor sugestão, agrada todo mundo, Não não, é? tem briga entre as Eu duas, só tá? tenho uma certeza. Ah. Que ele vai entrar pelo menos de sapato. Isso eu não sei. Eu gostei da sua sugestão, Você não achou bom? mas eu tenho uma terceira opção. É, tem uma terceira, sim. Vai, fala. É. Eu queria dar essa terceira possibilidade agora, ó. Presta atenção, eu gostei dessa. Pode entrar com as duas? Pode. Mas ele pode entrar na cerimônia com o enteado Theo, filho da Mariana. Mariana Exatamente. Polastrelli, que ele chama de filho. Inclusive, a Parece mãe do palhaçada. Eduardo Costa já levantou essa hipótese. Ela já falou sobre isso. Achei Ela falou que palhaçada. talvez ele entre como Theo. Mas eu acho mesmo que quem poderia dar um bom conselho pro Eduardo Costa e para toda a família é ele, Coutimar. Coutimar. Qual é o conselho do Coutimar? Atenção, fecha no cole. Fecha no cole que Eu vi a Coutimar vai pessoa entrar. querer vender o próprio peixe, pelo amor de Coutimar, Deus. vai, Coach. Namasteta. Hoje recebo aqui Eduardo Costa e toda a sua família. Queridos, façam o seguinte, o meu conselho para vocês se sentirem acolhidos. Procurem um bom profissional e façam constelação familiar. Namasteta.
É, gente, é só terapia. Gente, Vai fazer constelação pra familiar. dar Vai ele, conselho vai a de mãe, quem vai ele vai todo entrar na mundo. igreja. Não, ele é idiota, ele não sabe, ele faz o quadro, ele não sabe. O que é? Que você tá... Você me chamou de idiota. Não, eu falei nota. E nota é quando a gente lê a nota P ali do texto. Eu falei, cara. Mas vocês não gostaram era do pra conselho você que eu dar dei? o conselho do casamento, não esse outro conselho, Zé. Mas o problema Enfim. deles, O querida, problema é seu que não entendeu não é a o piada, casamento. burro. O problema deles é lá de trás, lá do passado. Olha o teu símbolo aí, ó, namastê. E daí Ou não se- adianta, parem, ou não seja, adianta empurrar a poeira pra debaixo Gente, do tapete, não. Tem que vamos tratar a raiz do aguardar. problema. Segunda-feira nós vamos mostrar aqui na Hora da Agora Venenosa eu vou com quem falar. ele vai entrar no religioso. Agora eu vou... É isso. Aí, eu Oi. sabia. É. Vamos seguir com o programa? Vamos. Segunda-feira a gente descobre. Tá? Segunda-feira a gente descobre. Vamos, gente. Namasteta. Vamos. Os três agora. Respira o ódio e solta o amor. E viva os pombos! Viva os pombos! Vamos, gente, vamos. Namasteta. Vamos Vamos continuar Ó a roupa falando de dele, hein? treta.